Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí, todos com saúde, as suas famílias. A gente vai dando continuidade aí nas nossas aulas EAD, né? Nesse novo sistema que todos nós estamos nos adaptando. E começamos a falar essa semana sobre as características e o crescimento da população mundial, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos demográficos. A gente vai falar um pouquinho sobre a população mundial em si, né? De como ela vem crescendo ao longo dos anos, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho aí com essa também essa relação de população urbana, como isso vem aumentando nos últimos anos, tá? Pois bem, começando a nossa aula aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando se estuda, né, essa questão populacional, a gente tem alguns conceitos, alguns temas-chave que a gente tem que entender que isso tem que estar na nossa cabeça, tá? Que são temas muito importantes, inclusive para a prova de vestibular, para toda e qualquer prova que vocês venham a fazer, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de população, a gente tem que lembrar bem sobre essa questão da distribuição populacional no mundo, né? Essa relação aí dos países centrais, dos países periféricos. Então, essa questão é muito, mas muito importante aí para o entendimento da demografia, para o entendimento aí desse conteúdo para uma prova de vestibular, tá? Um segundo ponto que é bem importante é o ponto de crescimento populacional, e aí já entra também a questão de transição demográfica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas entender como que, né, a população ela se estrutura, né, dentro daquele país, naquele momento, se a população está crescendo, se está diminuindo, se está estagnada, se a gente tem aí, né, a população com uma boa qualidade de vida, uma má qualidade de vida, por isso cresce, por isso diminui. Então, a gente fazer toda essa relação é muito, mas muito importante, tá? Um terceiro ponto que tem que ser levado em conta, e esse é muito importante, tá? É a questão da estrutura populacional. E aí sim, a gente vai trabalhar, né, a questão das taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, expectativa de vida. Trabalharemos nesse ponto a questão das pirâmides etárias, que, como vocês sabem, eu já canso de falar, né? Qualquer gráfico, qualquer mapa que venha aparecer numa prova, ele é de extrema e fundamental importância para o entendimento da questão e, consequentemente, vai ajudá-los, né, na resposta. Então, né, a própria pirâmide etária como um gráfico populacional, um gráfico demográfico, né? Gráfico demográfico ficou boa. Vai ajudar vocês aí nessa questão do vestibular, tá? Então, prestem atenção bastante aí nessa questão da estrutura populacional, beleza? E por último, e não menos importante, a gente tem aí a questão das migrações, tá? Migrações, gente, que acaba sendo bastante abrangente esse conteúdo, porque vai tratar aí desde os tipos de migrações até a questão das consequências dessas migrações, né? Aí a gente tem a questão da xenofobia, a gente tem exemplos hoje em dia, né, de pessoas que saem do seu local de origem, vão para um outro em busca de melhores condições de vida e lá sofrem, né, sofrem com o processo de xenofobia, desse preconceito que a gente também vai trabalhar durante as aulas, tá? Então, aqui é só um resumo, só para vocês entenderem aí o que a gente precisa saber, o que a gente precisa entender quando falamos aí de população, né? Quando falamos aí de demografia. Beleza, gente? Começando então, a gente tem que começar com uns conceitos básicos, a gente tem que lembrar, são conceitos que a gente aprende aí, né? Eu aprendi, vocês aprenderam lá no sexto ano, né? E a gente trabalha ao longo do ensino médio também bastante, e são conceitos que mesmo parecendo simples, básicos,
Muita gente esquece, tá? E isso vai fazer com que vocês talvez possam vir a errar uma questão que seria, né, fácil se vocês lembrassem esses conceitos básicos na questão da demografia, tá? Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de população absoluta. Gente, população absoluta nada mais é do que o número total de habitantes de um lugar. Tá? Esse lugar pode ser um país, uma cidade, um estado, um bairro. Quando a gente fala de população absoluta, é o número total de habitantes. Por exemplo, qual é a população absoluta do Brasil? Cerca de 211 milhões de habitantes. Ponto. Tá? A população relativa, por sua vez, né? A população relativa, gente, tá? Ela também tem um outro nome que aparece bastante, que é o nome de densidade demográfica, tá? Então, a população relativa, ela nada mais é do que um número que vai corresponder ao número de habitantes a cada quilômetro quadrado daquele local, certo? Então, é uma relação da população com a área do local, tá? Então a gente tem que entender aí que a população relativa ela já vai nos dar uma ideia, né? Se aquele local ele é muito povoado ou pouco povoado, né? Se as pessoas ficam muito amontoadas ou não, tá? Então a população relativa ela serve para isso, beleza? Na questão do Brasil, né? O Brasil, então, aqui ele é o sexto país mais populoso do planeta, tá? Ele foi ultrapassado pelo Paquistão nos últimos anos, no último ano. Então a gente tem aí, né? A gente tem China, a gente tem Índia, a gente tem Estados Unidos em terceira colocação, a gente tem Indonésia e o Paquistão na quinta colocação. O Brasil agora é o sexto mais populoso do planeta, tá? Ele tem cerca de 211 milhões de habitantes, tá? Porém, apesar de ser um país populoso, né, o sexto mais populoso do mundo, o Brasil ele é um país considerado pouco povoado. O que isso significa? Que se a gente fizer uma relação da quantidade de gente em relação à área do Brasil, né, a gente vai ter aí cerca de 22, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Se vocês pegarem um mapa do Brasil aqui de densidade de povoamento, vocês vão perceber que a gente tem uma distribuição desigual da população, né? Então a gente tem a população brasileira principalmente concentrada na parte litorânea, havendo um grande vazio demográfico para o interior, né? E isso vai fazer com que, se a gente pegar toda a área do Brasil, né, ou toda a quantidade de população e dividir pela área, a gente vai ter aí, né, a confirmação de que o Brasil ele é ainda mesmo, né, ainda com essa grande população, mesmo com essa grande população, o Brasil ainda é um país pouco povoado, beleza? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a população brasileira ela está irregularmente distribuída, o que significa que ao mesmo tempo que a gente tem que entender que o Brasil é um país pouco povoado, a gente precisa saber que esse país, né, esse local apresenta grandes inchaços populacionais e inchaço urbano nas áreas, inchaços populacionais, né, nas grandes áreas urbanas do país, né? Então a gente tem aí muita gente em alguns locais e num grande, na grande parte do interior a gente tem aí o que chamamos de vazios demográficos, tá? Que são áreas com pouca ou nenhuma população, beleza? Aqui a gente tem um mapa de população urbana total, então percebam, né? O Brasil hoje ele é um país muito urbanizado, mesmo ainda tendo características de país agroexportador, né? Ainda estando na periferia do sistema capitalista, mas a gente já tem que entender que o Brasil ele está aí como um dos países mais urbanizados do mundo, tá? Hoje em dia, a gente tem cerca de 90% da população brasileira vivendo em área urbana, tá? O que era inversamente proporcional
na década de 20 aqui no Brasil, ou seja, um século atrás. Então, a gente tinha aí cerca de 90% das pessoas vivendo em área rural. Agora, 90% das pessoas, aproximadamente, da 88, 89, vivendo já em área urbana no país, tá bom? Então, é essa relação que a gente tem que entender. Aqui a gente tem um mapa mundi, né, de densidade demográfica. Então, se vocês perceberem, né, a gente tem aqui em alguns países do mundo uma grande concentração populacional. Então, a gente tem, né, principalmente lá no Sudeste Asiático, com a China, com a Índia, né, esse mapa de 2014. Mas se a gente for pensar, não se modificou muito ainda, né, essa relação de ocupação populacional nos dias atuais, tá? Aqui é importante a gente levar em conta, né, que na África, se a gente for perceber, né, esse continente ao centro do mapa, a gente tem uma área mais ao norte da África ali que tem um grande vazio demográfico, né? Para quem não sabe, ali é o deserto do Saara, né? A parte do Sahel ali também, né? Que tem influência do deserto. Então, é uma área ali que não é propícia à ocupação humana, bem como as áreas mais próximas ao polo, né? Se vocês perceberem, a gente tem aí também uma área mais clara nesse mapa que representa o vazio demográfico, beleza? Então, em relação à distribuição populacional, a gente tem cerca de 90% da população mundial se encontrando no hemisfério norte, apenas 10% no hemisfério sul, né? E aqui a gente tem ali os países mais populosos do mundo, tá? Então, quando a gente fala de distribuição populacional por continente, a gente tem que entender que o continente mais populoso do mundo é a Ásia, de longe, tá? Principalmente pelas populações de China, com 1,3 bi, basicamente, e Índia, com 1,2, tá? São os dois países mais populosos do mundo, beleza? Hoje em dia, a gente tem cerca, né, um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, tá? A população mundial ainda está em constante crescimento. Essa população mundial ainda cresce. Claro que a cada ano que passa ela cresce mais lentamente, principalmente devido à própria urbanização que os países vêm passando, né? E isso é explicado basicamente pela teoria de transição demográfica, né? Então, assim, a gente tem, né, os países apresentando um melhor crescimento econômico, essas populações elas vão melhorando de vida, fazendo com que a gente tenha aí uma diminuição, né, do crescimento populacional ao longo dos anos, né? As pessoas, ao melhorarem de vida, ao se localizarem em áreas urbanas, o planejamento familiar ele acaba sendo uma consequência, né? É isso que explica a teoria de transição demográfica, beleza? Aqui a gente começa com as taxas, tá? Então a gente tem aqui taxa de crescimento vegetativo, tá? O crescimento vegetativo nada mais é do que taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Dando ali essa diferença positiva, ou seja, nasce mais pessoas do que morrem, a gente tem um crescimento vegetativo positivo. Se está morrendo mais pessoas do que nascendo, a gente, consequentemente, vai ter um crescimento vegetativo negativo, né? O que faz com que a gente entenda que, naturalmente, né, o crescimento vegetativo ele é um crescimento natural da população, né, que é daquele local mesmo, a gente tem aí o crescimento vegetativo negativo, fazendo com que a gente entenda que a população está decrescendo, tá? Porém, a gente tem aqui o crescimento demográfico, né, ou populacional, que ele já vai fazer a conta, né, ele vai aí adicionar ao crescimento vegetativo o número de migrações. Então, ou seja, se eu tenho um local que eu tenho uma taxa de natalidade muito baixa, uma taxa de mortalidade aí baixa também, mas, né, morre mais gente do que nasce, ou seja, a minha população naturalmente estaria decrescendo. Porém,
eu tenho um número de migrações aí elevado, né, de imigrações elevado nesse país, né, ou seja, muitas pessoas entrando, o que faz com que a gente entenda aí que as migrações elas vão trabalhar, inclusive, para não acontecer da população do país diminuir, de diminuir, inclusive, a população economicamente ativa. Beleza? Aqui a gente tem a média de crescimento da população. Então, se vocês perceberem, né, os países que têm o maior crescimento populacional são, em geral, os países que têm a pior qualidade de vida, os países que estão ainda passando pela, né, teoria de transição demográfica. A gente tem aqui um outro dado populacional que é bem importante levar em conta, que é o IDH, né? Aquele índice que vai levar em conta ali o nível de escolaridade, vai levar em conta a qualidade de vida da população em relação à saúde e também a renda per capita, né? A renda por pessoa, certo? Aqui a gente tem aqui um mapa de IDH mostrando onde estão os principais IDHs do mundo, os melhores IDHs do mundo e os piores, tá? Fazendo uma média. Quando a gente fala de estrutura populacional, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Principalmente para ler uma pirâmide etária. Então, a gente tem que entender que existem diferentes faixas etárias na população, diferentes gêneros e também ocupação, que não vai aparecer na pirâmide etária, mas é importante para a gente entender a população economicamente ativa, tá? Que também é um outro dado demográfico, um outro conceito que também cai bastante em provas de vestibular e tudo mais, tá? Pois bem, as pirâmides etárias, então, são esses gráficos que vão mostrar os perfis, né, de cada população, tá? A partir dela, a gente consegue perceber aí algumas características populacionais, tá? Então, a partir dos diferentes formatos das pirâmides, a gente consegue ter ideia de como é que está a taxa de natalidade daquele país, a taxa de fecundidade, a taxa de mortalidade, mortalidade infantil e também a expectativa de vida. Então, percebam, a partir da análise de um gráfico, a gente consegue analisar como se estrutura a população daquele local. Consequentemente, a gente consegue, inclusive, ter uma ideia se aquele local possui características propícias à ocupação, se ele tem uma boa qualidade de vida ou não, né? Então, a gente tem que entender essa relação, tá? Só explicar um pouquinho aqui das taxas, tá? A gente tem as taxas de natalidade, que seria o número de nascidos vivos, tá? A cada 1.000 habitantes. Para a gente fazer essa conta, se multiplica o número de nascidos vivos vezes 1.000, e aí a gente divide pelo número total de habitantes, tá? Então, a gente tem, no final dessa conta, o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes naquele local durante um período, tá? Geralmente um ano, tá? As taxas de mortalidade, a conta ela é basicamente a mesma, tá? E aí a gente, ao invés de calcular o número de nascimentos, a gente calcula o número de mortes, tá? A taxa de fecundidade, por sua vez, que muita gente confunde com a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, ela nada mais é do que uma estimativa, tá? Do número de filhos que cada mulher tem, tá? Então, se pega o número de mulheres que tem no local, né? E se faz aí a média a partir do número de nascimentos. E aí eles conseguem ter essa relação, né? Se a população está em crescimento ou não, né? Então a taxa de fecundidade vai explicar certinho essa relação aí, beleza? Aqui a gente tem duas pirâmides etárias e se vocês derem uma olhada, são pirâmides etárias de dois continentes diferentes, porém de um mesmo ano. Então percebam, qual será que é o continente que apresenta a maior taxa de natalidade? A África. Taxas de mortalidade. A África, né? A gente tem uma população diminuindo. Mortalidade infantil, é só olhar a base, né? A base ela já diminui. Então a gente tem aí também a África com maiores taxas de mortalidade infantil.
Mas se a gente for pensar aqui, então, taxas de expectativa de vida, qual que é o continente que apresenta maior expectativa de vida? Aí a gente já tem o continente europeu sendo apresentado, tá? Então aqui são duas pirâmides, só para vocês terem ideia de como a gente consegue entender a própria estrutura e conseguimos ter ideia de como é que é a relação da população com o local que vive. Então, a gente consegue, inclusive, entender se a população tem uma boa qualidade de vida ou uma baixa qualidade de vida apenas pela estrutura etária, ou seja, se as pessoas estão morrendo, né? Se elas não vivem até ficar muito velhinhas, então isso quer dizer que as condições de saúde não são tão boas, de saneamento não são tão boas, a gente tem uma proliferação de doenças. Então, toda essa relação aí que a gente tem que fazer quando a gente fala de estrutura etária. Beleza, gente? Aqui tem um gifzinho, né, de transformação da pirâmide, mas eu vou deixar aí, eu vou também colocar na aula para que vocês tenham acesso. Beleza, gente? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês aí tenham entendido, tá? Fiquem ligados nas próximas aulas aí que a gente vai dar continuidade nesse conteúdo também. Beleza? Gente, brigadão, um beijo e vamos nos falando. Valeu!